Olá a todos! Estamos aqui mais uma vez com oferecimento de ACL Cargo, Vento International e GESCOM para mais um episódio do Sem Calado Podcast. Como vocês sabem, mais uma vez, sempre recebemos grandes convidados que atuam na logística, no transporte, na navegação. E hoje estamos com um convidado mais que especial. Entende muito de quê, Vavá? Hoje teremos uma nova aula de transporte. Cada episódio a gente vai aprendendo mais e levando para vocês informação de qualidade. Quero que, antes de mais nada, curtam e sigam nas redes. Encaminhem lá o link para o seu amigo, aquele que quer saber mais sobre a nossa área do Comex. Pois é, estamos aqui hoje com ele, que é gerente de transporte e execução da Maersk. Bastante conhecido na área. Seja muito bem-vindo a bordo, Francisco Oliveira, ou Chicão, bem-vindo. Vavá, obrigado. Emerson, obrigado. É um prazer estar aqui no Sem Calado. Eu estou vendo o fã, né? Acompanhando outro fã. Há muito tempo que eu acompanho aí o Sem Calado. O programa de vocês é sensacional. É muito assim, interessante, principalmente para quem está na área. Né? E para mim estar aqui hoje é um sonho. E também poder dividir um pouco da experiência profissional da minha vida, né? Que Legal. Comecei a trabalhar cedo. Sim. Não é que eu seja idoso, é que eu comecei a trabalhar cedo, né? Hoje eu tenho 35 anos na área de transporte, logística, distribuição. Esse período foi adquirido em grandes empresas. Eu comecei a trabalhar, bem da verdade, com 5 anos de idade. Caramba. Já posso começar a contar a minha vida? Mas agora, da hora. Eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Eu vim de uma família muito humilde lá da Paraíba. Meu pai, lá nós... Qual cidade? Eu vim de Patos da Paraíba. Bem da verdade, eu vim de Mãe d'Água, Paraíba, né? Que era uma cidade próxima. Essa cidade de Mãe d'Água, quem fundou foi meu pai lá. Ele foi um dos fundadores da cidade. Eu tenho vários primos que estudaram em Patos. A cidade do meu pai, Caicó, ali no Rio Grande do Norte. Próximo, lá tem as universidades, né? Verdade. Um grande abraço para todos aí de Caicó e Patos. É isso aí. Patos é uma cidade, nossa, é maravilhosa. Baita cidade. Eu fui lá, eu estive lá o ano passado. Sim. Eu acabei andando ali pelo sertão do Nordeste, né? Sim. Mas quando nós viemos para cá, nós viemos em 68, mais ou menos. Eu tinha... Em 67, não posso falar a idade, mas... Eu tinha 4 anos de idade. E nós viemos, meu pai, por um político lá, que ele se candidatou lá, e na época lá ele ganhou, o adversário ganhou a eleição, e meu pai teve que fugir com a família lá para cá, porque os caras não queriam... uma perseguição política. Oposição naquela época oposição, era pior que hoje, né? Pior, muito pior. Ainda mais no Nordeste, né? Sim. Era muito coronelismo, aquela parte toda. E, de repente, minha mãe está lá, eu lembro como se fosse hoje, nós tínhamos um sítio, minha mãe está lá cozinhando, feijão no fogo, meu pai encostou com a caminhonete lá, joga os moleques em cima e vamos embora. E vamos embora. E viemos embora para São Paulo. Eu já tinha 2 irmãos aqui, que estavam em São Paulo. Inicialmente nós viemos morar aqui na Zona Leste, na Vila Carrão, e depois nós fomos morar em Diadema, né? Certo. Isso foi em 69, mais ou menos, nós fomos já morar em Diadema. Sim. E é assim, você imagina, a pessoa vem do Nordeste, com 8 filhos, Caramba. Pequeno, né? É uma responsabilidade. Muita responsabilidade. E em Diadema, hoje, então, a condição é bem legal em Diadema, né? Mas antigamente aquelas ruas não eram asfaltadas, não tinha, era um lugar pobre, né, praticamente. Sim. Aí nós alugamos lá 2 cômodos, na época meu pai alugou 2 cômodos para 8 crianças. E naquele tempo, eu não sei se vocês lembram, São Paulo fazia frio, cara. Hoje não faz frio. Hoje, mas fazia. Quando eu era criança, eu sentia, era muito mais frio. Eu ia para a escola, você abria a torneira, não saía água, né? Tava congelado. E assim, é um surreal, porque nós fomos morar em 2 cômodos ali em Diadema. E ali fazia tanto frio, cara, e era uma laje. E o que acontecia? À noite, tinha muita lesma, assim, no teto. É uma história meio surreal, né? E à noite aquelas lesmas caíam, estavam cobertas, caíam em cima da gente. De vez em quando eu tinha que jogar o lençol para cima. Cara, coisa séria, não é para poder tirar as lesmas. Sim. E dali, passou um tempo, nós fomos para Diadema, mudamos para um outro lado de Diadema, E meu pai, ele trabalhava numa padaria ali perto. Sim. Né? E o que eu fiz? Nós fomos morar em Diadema, numa casa de madeira mesmo. Hoje é um barraco, né?
E também a mesma situação. Meu pai trabalhava de padeiro, ele trabalhava à noite de padeiro e na madrugada ele ia fazer entrega de pães na região. Eu até brinco que quem inventou a logística reversa foi meu pai. Porque naquela época, o que ele fazia? Nós saímos com uma perua Kombi na madrugada, meu pai trabalhava, quando dava 5 horas da manhã, até 5 horas da manhã nós carregávamos a perua, era com pães, com leite, com vários biscoitos, aqueles negócios, e saía entregando ali naquela região de Diadema. Sim. Né? Então, só que naquele tempo era legal, você largava o cesto de pão na porta do bar, você largava a caixa de leite, ninguém roubava. Exatamente. Né? A entrega era feita dessa forma, né? A entrega era dessa forma. E depois, né, quando era na parte da manhã, nós fazíamos as entregas. Na parte da tarde, nós fazíamos o mesmo itinerário novamente para recolher aquilo que não tinha sido vendido. Né? Ou então, no dia seguinte. A logística reversa. A logística reversa, por isso mesmo. Né? E assim, por eu ver meu pai naquela situação, então eu falava, não, eu ficava na padaria com ele. Tinha um quartinho lá no fundo, a gente dormia e de manhã, e eu passava o dia lá. Então eu já tinha 5 anos de idade e fazia isso. Assim, para mim foi gratificante porque, né, com criança de 5 anos, naquele tempo você não tinha tanta maldade quanto tem hoje. Sim. Né? As crianças podiam Era trabalhar. outra realidade. Né? A minha mãe, ela conta, ela começou a trabalhar criança também, né, na roça. E a lembrança que ela tem lembrança de quando eu tinha 4 anos de idade. Eu não lembro nem de quando eu tinha 10. Nossa. Não, eu lembro. Né? Eu lembro bem. É impressionante, né? Não sei se é porque é uma infância, né, que ela é marcante, né? E assim, para não se alongar muito, quando com 11 anos de idade, eu fiquei até os 11 anos de idade trabalhando com meu pai nessa padaria. Depois eu fui trabalhar de patrulheiro mirim. Guardinha, não sei se... Os guardinhas. Alguém aqui trabalhou de guardinha, não? Eu não cheguei... A gente foi pro Senai. Senai. Tinha a prova... Eu fiz as duas, né? Eu fiz pro patrulheiro e fiz pro Senai. Aí, como eu passei no Senai, meu pai, ele falou, melhor ir pro Senai, porque já vai sair com a profissão. Não que no patrulheiro não saia, né? Porque eles indicam para as empresas também. É que onde a gente morava, no bairro onde a gente... quase todos os moradores trabalhavam na parte industrial de Cubatão. Então, todos os pais queriam que os filhos seguissem o mesmo caminho. Então, diferente do pessoal do centro da cidade, né? A gente era focado mais a fazer um curso... Na parte da indústria. Na área profissional para poder ir para a indústria. Eu nunca consegui passar na prova do Senai, cara. Eu acho que para mim foi até uma boa. Eu acho que hoje eu vejo como Deus é perfeito, né? Porque ele tinha outros planos para mim. Outros planos, isso foi bom. Aí, com 11 anos, eu trabalhei como guarda mirim. Fiquei até os 13. Assim que eu completei 13 anos, eu tirei a minha carteira profissional. E, cara, assim, uma coisa que eu não, se você tem religião? Não tem religião. Mas eu acredito em Deus. Sim. Nesse, assim, Deus, E não sei se vocês acreditam em milagre. Né? Mas eu lembro que depois nós mudamos para um outro local, em Diadema. E eu tirei minha carteira profissional, acordei logo cedo. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Isso é uma coisa que eu não esqueço nunca. Eu já aconteceram vários milagres na minha vida, mas esse eu não vou esquecer nem tão cedo. E eu saí, acordei de manhã, não tinha nem café da manhã para tomar, não tinha, né? E eu saí para procurar emprego, coloquei a carteirinha, cara, eu rodei aquele Diadema. Antigamente tinha aquelas placas, né? Sim, lembra? sim. Todas as empresas não tinham internet, não tinha... Contrata-se. Diadema tem aquela como se fosse uma avenida, parece uma rodovia que tem várias indústrias, né? Ali tem a Antônio Piranga. Isso, tem várias indústrias, né? Tem aquela também que vai ali, que começa ali do Vinagre São Jorge, né? Que vai... Como que é o nome daquela? Não é... Prestes Maia, Prestes Maia, onde tinha a antiga Resil, aquela indústria de cinto de segurança, né? É verdade. Cara, aí eu saí assim, rodando. Saí umas 7 horas da manhã e tinha placa, você ia lá, perguntava, não tinha como entregar currículo, não existia nada disso. Sim. Aí eu rodei, quando deu umas 2 horas da tarde, falei, cara, não tinha arrumado nada, não arrumei nada. Aí eu peguei e voltei. Aí eu voltando, eu senti uma bifurcação. Eu tinha 2 opções. Ou eu seguia para minha casa, mas eu estava rosto de fome, não tinha comido nada, não tinha tomado café da manhã. Caramba. Ou eu seguia para minha casa, ou eu seguia direto, que no final, assim, nessa avenida, terminando de subir ela, tinha uma santa lá. Até hoje tem, Nossa Senhora das Graças. Tem uma santa lá, uma capela Nossa Senhora das Graças. Cara, e eu fiquei na dúvida se eu ia para casa, porque eu estava roxo de fome, mas sabia que chegar em casa também não sabia se ia ter o que comer. Ou eu subia direto para ver se conseguia algum emprego, passar de mais alguma empresa lá. Beleza.
peguei, falei, não, eu subi sentido Dona Ruiz Ferraz de Alvim, que sentido da Santa. Sim, sim. Cara, aí quando eu cheguei, cara, sabe quando você já tava meio desnorteado, sem esperança? Aí eu cheguei e me ajoelhei lá no pé da Santa, isso eu lembro como se fosse hoje. Me ajoelhei, fiz minha oração, pedi para que ela me iluminasse, que eu precisava demais do emprego. Aí, bom, aí terminei e levantei. Vocês não vão acreditar. Até hoje existe, atrás dessa imagem da Senhora das Graças, tinha uma empresa que chamava US do Brasil. O US do Brasil era a única empresa que tinha na avenida Nesse inteira, caminho. no meio desse caminho. Aí eu passei na frente da empresa, né? Mas não tinha placa, não tinha nada. Não tinha placa. Né? Então, eu saía onde tinha placa, né? Era auxiliar de escritório, office boy. Né? Aí eu ia passando, aí eu peguei e voltei. Fui na portaria, bati palma lá. O guarda saiu, lembro como se fosse hoje, chamava Seu Toze. Caramba. Seu Toze. Aí ele falou, pois não, neném. Me chamou de neném. Eu tinha. Eu falei, até hoje, se fosse neném, hoje seria bom, né? Eu falei, vocês estão contratando alguém aí? Aí ele falou assim, não tá, neném, não estamos contratando ninguém, não. Aí eu baixei a cabeça, falei, eu já sabia, né? Aí eu virei as costas, falei, não, mas vem aqui. Vem aqui que eu vou ligar no departamento pessoal para ver se estão contratando alguém. Eu falei, legal. Ele ligou lá no departamento pessoal. Aí mandaram eu subir. Falou, não, pode mandar ele entrar. Aí eu peguei e entrei. Aí, cara, quando eu entrei, eu passei bem na porta do restaurante. Acho que tinha acabado de terminar o almoço, tava aquele cheiro de comida, cara. Acho que eu parecia o pica-pau. Sabe o pica-pau quando sai voando, né? Falei, nossa senhora. Aí fui lá no departamento pessoal, o rapaz falou, você tá procurando emprego? Eu falei, tô procurando. Ele falou, nós temos uma vaga de auxiliar de escritório. Né? Eu falei, você topa? Eu falei, lógico que eu topo. Eu não quero estourar muito tempo, depois vocês me falam aí. Não, fica tranquilo. Eu acelero a história, que ela é um pouco longa. Aí eu falei, cara, ele falou, você sabe datilografia? E como eu tinha trabalhado como patrulheiro mirim, falei, sei. Mas eu não sabia muito não, cara, eu era meio, né? Pega um milho, mas saía, né? Pelo menos o mínimo eu saía. Aí ele colocou uma folha na máquina, lembro que era uma linha 98, colocou 88, né? 88, cinza, né? Cinza. Eita, cara, tô velho. Aí ele colocou papel na máquina, me deu um texto, falou, digita aí. Datilografa aí, né? Não é digita, hoje digita. Hoje é digitar. Aí eu comecei lá a catar um milhinho, catei, ele olhou, falou, não, tá bom, tá aprovado. Tirou a folha, ele viu, acho que eu não manjava muito, acho que ele fez com dó mesmo. Né? Com dó. Mas saiu o texto. É só para dizer que fez um teste. Só para falar que fez um teste. Aí, o nome dele, Carlos Alberto Conte, eu lembro como se fosse hoje o cara, né? Depois eu peguei uma amizade com ele fora de série. Aí ele falou, bom, tá contratado, me deu a relação, documento para tirar a chapa do pulmão, tinha que fazer a chapa do pulmão naquele tempo. Tirar os documentação, eu fui tirar os documentos. Aí ele falou assim para mim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Né? Aí ele me falou o salário, na época, eram como se fosse hoje R$700. Era não sei quantos, 700 e poucos mil cruzeiros. Sim. Era milionário já de cara. Cara, 700 e poucos mil cruzeiros. Aí eu falei, não, pode fazer uma pergunta. Ele falou, você está contratado, você vai tirar esses documentos, você vai me trazer. Só que você não pode trabalhar de chinelo. Porque eu estava de chinelo, uma calcinha cheia de poeira, no azul tudo sem asfalto. Eu falei, não, sem problema. Você tem sapato? Eu falei, tenho sapato, sim. E não tinha, cara. Não tinha nem o sapato da missa, né? Cara, eu disse lá. Primeira coisa que eu fiz, voltei lá na Santa, já agradeci ela de imediato. Então, tá certo. Falei, já vi um milagre rápido, mas esse foi. Não, esse foi. Esse foi instantâneo. Foi instantâneo. instantâneo. Aí o pessoal não acredita em milagre, mas, cara. Aí eu falei, já agradeci de imediato, já desci, mas aí eu fui até, já desci a rua para casa, falei, como é que eu vou arrumar um sapato, cara? Aí cheguei em casa, né, eu morava, eram duas casas, tinha um senhor que morava lá na frente da casa, chamava o senhor Agenor, e eu morava no fundo, casinha no fundo, com meu pai. Aí eu cheguei lá, meu pai, meu filho, eu falei, pai, tem uma boa notícia. O que foi? Arrumei um emprego. Meu pai já abraçou, nossa, meu pai é um amor de pessoa. Eu falei, mas tem uma que não é muito boa. Ele falou, o que foi? Eu preciso de um sapato. Eu preciso, cara, eu não posso trabalhar de chinelo lá, não. Aí, putz, na hora já vi que bateu a tristeza nele, né? Uhum. Tadinho, né? Ele falou, vou ver o que eu faço. E eu sabia que não... Aí eu lembrei de seu Agenor, que morava, ele tomava umas cachaças, cara, pensa, né? Ele só andava... Aí eu cheguei e falei assim, seu Agenor, posso fazer uma pergunta pro senhor? O senhor tem algum sapato sobrando aí, não, que o senhor pudesse me emprestar? Ele falou,
deixa eu ir lá dentro para ver. Ele entrou no cômodozinho, pegou e trouxe aquele sapato de borracha. Lembra que tinha um sapato que era de borracha? Não sei se você lembra. Né? Falou, eu tenho esse aqui. Meu pé pequeno. Eu falei, não, sério, seu Gênero, o senhor pode me emprestar ele? Ele falou, não, posso emprestar. Eu falei, depois eu compro outro pro senhor. Ele pegou e me emprestou o sapato. Aí o que eu fiz? Peguei, enchi ele de jornal, né? De jornal, falei, aí tirei os documentos, fui lá, levei. Aí no outro dia que eu fui começar a trabalhar, era o primeiro dia, cara, caiu um pé d'água na noite anterior. E era uma lama. Eu tinha que daqui na empresa eram uns 3, 4 quilômetros mais ou menos. E eu fui a pé. Só que, como é que eu ia chegar na empresa com o pé cheio de lama? Com o pé cheio de lama. Aí eu arrumei um saco plástico, coloquei no... Cara, isso tá surreal. Arrumei um saco plástico e fui. Cheguei lá na empresa, tirei o saco plástico, aí o sapato estava mais ou menos, já estava... Resumindo, fiquei nessa empresa, comecei lá como auxiliar de escritório. Aí foi aí que eu fui para a parte de compras, né? Fui trabalhar na parte de logística. Trabalhei aí dentro da parte de compras. Antigamente, compras cuidava do transporte, né? E aí eu já comecei também a fazer contratação de frete, acompanhar as entregas. Ou seja, já no final dos anos 70, você já trabalhou com transporte. Foi quando eu entrei nessa empresa, foi em 76, né? E eu fiquei lá até 79. Mas na área de compras e transportes. Depois eu, por minha conta... E você era menor de idade, já contratava frete? Já contratava frete. Tinha essa responsabilidade. Já tinha agregado naquela época, tinha um motorista lá, o seu Garcia, que ele era motorista, tinha uma Kombi. E assim, fazia uso. Não tinha conhecimento de frete ainda, né? Sim. Mas fazia documentação já. Sim. Fiquei 3 anos, depois saí, fui para outra empresa, aí fui também como auxiliar de escritório, mas também da parte de transporte e compras. Resumindo, depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa empresa lá na 24 de maio, chamava Housekeeping, era uma empresa de marketing. Sim, sim. Eu fui trabalhar e já virei assessor do gerente lá com 17 anos. 17, eu fiquei 4 anos, 17 anos, virei assessor do gerente. E era engraçado que naquela época eu já gostava de fazer... Eu me interessei por questão de academia, né? Sim. O que eu fazia? Eu saía de Diadema e até a Avenida Ipiranga, não sei se vocês lembram, tinha lá uma academia chamada Roldan, na esquina da Ipiranga com a São João. Eu ia para lá com 13 anos, com 17 anos, para fazer musculação lá, né? Legal. E era assim, e fui, daí para frente eu só comecei a entrar em grandes empresas. Quando foi em 93, eu já tinha uma certa experiência. Eu entrei em 88, voltando, né? Eu assumi, fui trabalhar numa empresa, foi até engraçado isso. É uma empresa que chamava Rodofama Transporte, não sei se pode falar o nome, mas era pode falar, fica à vontade. Rodofama Transporte. Eles estavam precisando de um gerente de transporte. E eu, com 24 anos, né? Cheguei lá e vendi o peixe pro cara, que eu conhecia de transporte. O cara ele acreditou até, né? E aí ele fez uma reunião lá, eu lembro que ele fez uma entrevista comigo, bateu um papo, perguntou, aí falou, garoto, você conhece mesmo de transporte? Porque eu estou precisando do cara para comandar 70 motoristas aqui. Eu falei, não conheço, tudo produto químico. Só transporte químico. Só IMO. Só IMO. Essa transportadora ainda existe? Não, a Rodofama, né, eles tinham a fama, a Rodofama, ele fechou. Não sei se ele vendeu. Tá. Eu sei que eu vejo uns caminhões de Rodofama por aí, mas acho que não é a mesma. Sim. Aí eu sei que ele era só tanque, caminhões-tanque. Né? Caramba. Só caminhões-tanque. Baita desafio. Né? Aí ele reuniu os motoristas todos lá e falou, a partir de hoje, aqui é o novo gerente de vocês, é o cara que vai tomar conta disso aqui, da operação. Botou esse cara me olhando assim. Eu lembro que tinha um baixinho, meio fortinho, gordinho, chamava Raimundo. Cara, a gente não esquece o nome das pessoas aqui, mano. Aí, beleza. Aí ele apresentou, aí ele ficou assim. Eu vi ele conversando lá com uma meia dúzia de gato pingado. Aí eu ia passando, ô, moleque, vem aqui. Eu falei, mas o negócio não começou. Acho que eu não vendi bem meu peixe. Eu falei que eu vendi bem meu peixe. Ele falou, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 24 anos. Ele falou, eu vou contar uma história para você. O que você tem de idade, eu tenho 2 vezes mais de carteira de habilitação. Viu? Caramba. E você acha que eu vou obedecer você? Aí naquele tempo não tinha esse negócio de compliance, não tinha esse negócio de assédio, né? Não tinha esse negócio de assédio, não tinha nada. Por que você acha que eu vou seguir a sua recomendação, né? Exatamente.
Aí, É a mesma coisa, moleque, vá crescer, É, vá antes procurar do- outro lugar. E é um baita desafio, porque o transporte é granel líquido, né? é líquido, Só- cara, líquido. é um desafio danado. Até pro pessoal mais experiente, É. não é fácil, né? Porque quando você pensa, não é apenas transportar, É. tem os detalhes do produto, né? E para E cada naquele produto tempo não tem tinha uma a dificuldade. legislação de produtos perigosos, se eu não me engano, assim, em dezembro de 88, não tinha legislação ainda. Caramba. Depois que entrou aquela questão do kit, Sim, que o motorista tinha que andar com o kit de emergência, tinha a fita, algumas coisas que tem hoje, sim. mas você tinha que ter 7 fichas telefônicas no kit. Só que eu ficava, para que você precisa de 7 fichas se não tem orelhão para você ligar? Né? É, verdade. Tem orelhão para você ligar. A serra não tinha, mas você tinha que ter. Se o guarda pegasse e não tivesse as 7 fichas de telefone, cara, eu lembro, era surreal. Que legal, cara. Né? Aí eu só sei que o Raimundo me chamou já. Aí eu falei, bom, você tem quantos anos de carteira? 40? É, exatamente. Aí eu, né, que eu não, jamais faria isso hoje. Eu falei, cara, então você me desculpa, você é burro. Aí ele, tá, não, você é burro. Porque se eu tenho 24 anos de idade e eu vou ser seu chefe, e você tem 40 enquanto você no outro, para mim você é burro. Porque você devia... Rapaz... Esse Raimundo atravessou, fumaçando, que o seu Roberto, que era do outro lado, ele atravessou para o outro lado. Aí falou, porque o moleque me desrespeitou, me chamou de burro, e é o seguinte, ou o senhor fica com ele ou comigo. Aí o Roberto levantou, depois eu conversei com a secretária dele, ela falou que levantou a vista e falou, Raimundo, você quer um conselho? Acho melhor você obedecer o garoto. Aí o Raimundo desceu quietinho. Cara, depois daquele dia ele virou meu amigo. Foi a melhor coisa que ele fez naquele momento. Foi. Porque ele te valorizou e te colocou na posição que ele queria que você estivesse, isso aí. né? Não, e ele, não, realmente ele deu uma valorizada. Depois daquele dia, aí eu virei, né? E daí para frente eu fui trabalhando. Depois eu entrei como supervisor na Atacadista Martins, que é o maior atacadista, na época era o maior atacadista da América Latina. Quando eu saí de lá, nós tínhamos 3.000 caminhões na frota. Caramba. Né? E trabalhei na filial no Brasil inteiro. Assim, uma experiência... E esse atacadista Martins é daqui de São Paulo? Não, de Uberlândia. De Uberlândia. Uberlândia. É de De Uberlândia. Minas. Mas eles atendem o Brasil inteiro, né? Era muito... É que agora com essa história do atacarejo, esses grandes Sim. mercados, eles reduziram um pouco a área de atuação. Mas eles são muito fortes aí no Nordeste, em algumas regiões do Nordeste, onde você não tem a E presença... eles atuam com produto igual açaí, Isso, macro? exatamente. Ah, tá. O armazém deles, ele tinha em torno de 15.000 SKUs. Caramba. Era coisa surreal, né? O SKUs são os produtos. São a diversidade. É assim, às vezes você tem um produto que ele pode ter 3 SKUs. Então você tem, por tá. exemplo, sabão, vamos pegar um determinado produto de 1 quilo, né? Sim. Pra gente fazer propaganda aqui sem o jabá. Então você tem um determinado produto de 1 quilo. Ele é um SKU. Você tem um de 250 gramas, é outro SKU. E você tem um de 500 perfeito. gramas, é um outro SKU. Entendi. Né? Perfeito. Então, por isso que ele tinha, talvez... Muitos. Ele tinha muitos SKUs, né? Porque tinha produtos de diversas marcas. Hoje em dia, então, virou... Tem muitos, né? Nossa, Porque cara. hoje é achocolatado, É. eles vão lá, diminuem um pouco Diminui. a quantidade O negócio- e mantêm o preço. Para e dizer mantém que, o preço. ó, eu mantive o preço do ano passado. Mas é. Não, eu tava lembrando, até é engraçado contar essa história. Quando eu era pequeno, a gente comia aquela biscoito tostine, né? Fresquinho e tal. Tostines, né? E era quadradinha a bolacha, que a gente abria no meio e ia comendo devagar para render mais, né? E era grande, ela ficava em pé. Hoje em dia, a bolacha, ela é deitada. Porque são só 2 biscoitos assim. Tem 10 biscoitos num pacote de bolacha. É, Na nossa bem época, pouquinho. dava pra família Dava, inteira um Dava pra pacote de família biscoito, toda, né? Vinha 16, Mas 18. só a curiosidade que eu lembrei disso. Agora o biscoito não fica mais em pé, ele fica Não deitado. fica, é verdade. E outra, você comia ela com que suco? Que suco, né? Um suco, aquele que suco, era um saquinho desse tamanho. Aquilo era um veneno. Fazia 2,5 litros de suco. E o bicho ficava na boca grudando. Mas é Ai, muito ai. engraçado, né? E aí eu fui crescendo profissionalmente, né? Depois que eu assumi lá o Atacadista Martins, aí depois eu fui para outras empresas. E hoje eu sou o gerente de transporte e execução do Grupo Maersk. Tem em torno de 200 funcionários que estão ligados nas nossas operações. Nós temos hoje em torno de 700 equipamentos a nível Brasil. Temos quase 200 transportadoras que trabalham para nós. Fazemos em torno de 30 mil entregas mês. Né? E, assim,
E tem espaço para crescer, né? Nós Caramba. estamos crescendo. Mas antes de entrar na Maersk, você também trabalhou como gerente de outras empresas. Eu trabalhei na Kimberly-Clark, lá em Mogi, legal. fiquei... só que aí eu cuidava praticamente da parte de armazenagem, né? Sim. Tá. Eles têm um CD muito bem organizado ali em Mogi. São 100 mil metros de área, 60 mil metros de construção. Caramba. O CD tinha capacidade para 100 mil pallets. Nossa, Um negócio assim, cara, mas você entra no CD, assim, é um mundo, surreal, né? É um mundo surreal. Aqui em Kimberly Clark é de higiene, higiene, Aquelas né? fraldas da turma da Mônica. Fraldas, sim. lenço papel higiênico umedecido. neve que eles venderam para a Suzano agora. Perfeito. Venderam a marca para a Suzano. Né? E da Kimberly eu passei por várias empresas, né? E montei uma empresa. Legal. Né? Fiquei 2 anos que eu montei uma empresa para mim. E como foi a experiência? Cara, eu vou te contar. Eu não gostaria de repeti-la. Não gostaria, porque hoje em dia você ser empresário no Brasil é muito complicado. Sim. É muito difícil, assim, você falta muito apoio, né? E principalmente quando você começa pequeno, você começa, assim, a achar, você tem aquele sonho, né, na vida. E você monta um negócio querendo que cresça. Sim. E você percebe que tem muitos predadores. Sim. Né? E principalmente os grandes. Então, tem empresas grandes hoje que contratam os pequenos, não pagam o pequeno quebra, eles contratam outro pequeno na esperança de que está trabalhando com uma empresa grande, e assim vai indo. E essa empresa grande ela vai sobrevivendo quebrando os pequenos. Sim. Esse é o desenho. É verdade. absurdo. Então, assim, para mim faltou um pouco de experiência, mas eu, na minha opinião, faltou mais capital financeiro do que experiência. Sim. E chegou a ter quantos funcionários, o Chicão? Eu cheguei a ter poucos funcionários, cheguei a ter uns 12 funcionários. 12. Mas eu cheguei a faturar 700 mil reais por mês. Né? Eu só tinha terceiro. O problema é que não recebia, né? Cara, o problema é que não recebia. Aí você tinha lá 100 mil reais de um cliente, você mandava a fatura, o cara te devolvia, não, tá faltando um canhoto. É verdade. Acontece muito Aí o isso. que você fazia? Pô, você tinha suas despesas, você começava a negociar com o banco, duplicar. Assim, foi uma excelente experiência. Hoje, eu brinco às vezes com meus funcionários, que eu falo para eles, olha, às vezes dá vontade de levantar de casa, vir ajoelhado até aqui na empresa e beijar o pé do meu patrão, porque eu quero em agradecimento, porque eu sei que Uma iniciativa privada, né? o que sofre, né? Então, mas isso, para mim, foi assim, né? Eu acredito muito em Deus, acredito muito no poder dele, naquilo que ele faz pela gente. Me serviu para minha vida profissional na iniciativa privada, porque hoje eu tenho o olho do dono. Sim. Legal. Qualquer operação, qualquer coisa que eu vejo, Foi um preparatório para a tua carreira profissional. para ter o olho do dono. Aham. Né? Então, eu, como olho do dono, você consegue fazer muito mais pela empresa, né? Sim. E assim, eu aprendi também a questão humana, a questão de você tratar as pessoas, né? Hoje você saber que você não tem 200 funcionários, você tem 800, porque por trás de um funcionário sempre tem 4 pessoas. É isso pelo aí. menos, Sim, no mínimo, os né? indiretos, né, que chamam. Então você precisa tratar as pessoas, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente, assim, que foram meus auxiliares, e hoje os caras são diretores, são gerentes, então eu sei que eu consegui transmitir, porque na Bíblia está escrito, né? Tudo aquilo que lhe for dado, lhe será cobrado. Sim. Né? Então, aquilo que Deus me deu é aquilo que eu retribuo para as pessoas em termos de ensinamento. Eu procuro trabalhar nessa linha. Muito legal. E aí, depois disso, aí você resolveu encerrar e foi chamado pela Maersk? Eu encerrei a empresa, paguei todo mundo, graças a Deus. Terminei de pagar agora esses dias. E foi muito por conta de causa trabalhista? Não, foi capital mesmo, de capital de giro. Capital de giro. Eu É porque comecei... para o transporte você precisa ter o capital. Né? Porque você contrata hoje um agregado. Hoje tem Repom, tem esses cartões aí que você faz pagamento, né? Que você consegue fazer. Antigamente não tinha. Ou se tinha, você não tinha acesso. Uma pequena empresa não tinha acesso. E assim, você contrata o agregado, paga à vista. E a empresa que você contratou, tem empresas aí que eu conheço, que eu não quero nem citar, os caras querem te pagar em 6 meses. Pô, quem aguenta? Né? Tem umas empresas grandes. Empresas grandes, são 6 meses. Aí o que é aquilo que eu falei? Ela vai fazendo rodízio. Quebra você aqui, depois quebrou e vai quebrando. Sim. Entendeu? Eu tive a infelicidade de encontrar algumas empresas assim, né? Também foi falta de malícia também, porque hoje, se é hoje, meu amigo, hoje não ia me dar o tombo, não.
E outra, eu também não ia querer crescer tão rápido. Você sair do zero e em um ano você está faturando 700 pontos sem ter um centavo. Sim. É verdade. Né? Um pouco de dinheiro de capital. Tanto é que até engraçado, tem um amigo meu que ele foi gerente por muito tempo. Ele, uma hora dessa que ele vê, quando ele vê esse bate-papo, ele vai ver que é verdade, né? Que ele falou, não, eu vou sair. O cara é gerente da empresa, ganhando bem. O cara, né, ele saiu da empresa. Fuscão, vem aqui. Vê o que foi. O cara é o seguinte, eu vou precisar muito da sua ajuda. Eu falei, para? Ele falou, cara, porque eu saí da empresa X e eu estou pensando em montar uma transportadora para mim, eu vou montar uma transportadora. Cara, você me ajuda? Eu falei, ajudo. E eu vou começar te ajudando agora. Pô, mas como assim? Não monta que você vai quebrar sua cara. não monta. Aí eu contei minha história para ele. Eu falei, cara, você é louco. Na função que você está, você tem um nível salarial de pelo menos uns 30 conto. Um mínimo. Para você não ganhar nada, você ganha 20 conto por mês. Você acha que o empresário hoje em dia, qual é o empresário hoje que livrão, ele coloca 20 conto no bolso, com férias, 13º, fundo de garantia, cara, sai da sua casa, tal horário, volta tal horário, final de semana, tem final de semana livre. Você acha que é fácil ser empresário? Eu falei que eu te falo isso por experiência própria, eu não dormia, né? Ou quando era os caminhões viajando, ou era para pagar as contas, então eu não dormia. Hoje eu durmo, hoje eu agradeço a Deus que eu tenho um bom emprego, eu durmo. Aí ele falou, cara, ele sumiu. Aí passou uns 20 dias, ele me ligou, Chicão, lembra aquela conversa que nós tivemos? Eu falei, não vou montar nada. Cara, não é que ele arrumou um emprego, ele é gerentão de uma empresa, ele ganha muito mais do que isso, né? Aí esses dias nós fomos almoçar, ele falou, cara, ainda bem que eu te ouvi. Teve um rapaz que veio aqui, ele até falou, um convidado, né, que até o nosso apoiador aqui, o Rafael, ele falou sobre isso, que ele trata a venda de containers, isotanques e tudo mais. E ele disse que, preciso do transporte. Ele adquiriu o caminhão, ele falou, cara, foi uma faca de um gume só, né? Foram duas felicidades, quando ele comprou o caminhão e depois quando se livrou. Não é, cara. Porque ele disse que era algo que era surreal para ele não estava acostumado com aquilo. O caminhão quebrou agora aqui 3 da manhã, entendeu? Então, eu tive experiência de amigos meus que eles estavam muito bem sucedidos e um caminhão dele passou por cima de uma família, um acidente na Fernandinhas. Matou uma família. Cara, acabou, não tinha seguro. Nossa. O cara quebrou, entendeu? Então, assim, a gente só vê o lado, o copo cheio do empresário, né? Não vê o sofrimento dele. Né? Então, cara, e principalmente assim, com a burocracia no Brasil é muito grande. Sim. Né? Eu vou te falar, por exemplo, o pessoal fala muito em ESG, em natureza, em meio ambiente. Cara, até hoje, se você vai num cliente, você tem que levar uma ordem de coleta impressa. Você tem que levar uma ordem de entrega impressa. A própria empresa que exige o papel é a mesma que defende o ESG, é a mesma que defende, né, a natureza. Então, começa por aí. Então, você vê que existe aí um pouco de demagogia nesse sentido. É só o que existe. Né? Eu tive um vídeo, né, um dia desse, não sei se é verídico ou não, só vou replicar o que eu vi. Várias tomadas de carros elétricos, o pessoal achando que está abafando, que está ajudando o meio ambiente. O que estava abastecendo as tomadas? Um gerador a diesel. Então, assim... Esses dias eu vi não adiantou nada, né? Eu vi um vídeo que os caras estavam roubando aqueles negócios do carregador para vender no ferro. É coisa de brasileiro, né? Mas conta pra gente como é que foi o convite que você recebeu da Maersk. Cara, assim... Como aconteceu? Eu tenho ainda bem, eu agradeço a Deus também, porque eu tenho um bom network, né? Sim. E 16 mil seguidores no LinkedIn, 17 mil? 17 mil. Agora eu espero que aumente. Vai aumentar com o Sem Calado. E vai ajudar, né? O Sem Calado também. Eu tenho um conhecido meu, que eu já havia trabalhado com ele, e naquela greve que teve dos caminhoneiros, que não tinha um caminhão, cara, imagina o desespero da indústria automobilística, todo mundo precisando da mercadoria e não tinha. E por a aliança na época, que agora é Maersk, agora não, a aliança continua sendo aliança, né? A única coisa que fundiu a marca Maersk, fundiu a marca Hamburg Süd, aí eles tinham mais 5 marcas lá e fundiram. Sim. Aqui no Brasil tá Maersk
ele está a Aliança. Ambursud. Uhum, Tem sim. a Aliança. Uhum. Aliança. E tem a PM Terminals, que faz a parte de porto, em Uhum. operações portuárias, né? E na época surgiu essa questão aí da greve dos motoristas, né, que é um negócio interessante, e não tinha mas não tinha um caminhão, porque a transportadora que prestava o serviço, ou os caminhões não saíam, ou eles estavam cobrando uma fortuna para fazer um frete. E aí já existia, conversando com esse meu conhecido, um projeto deles terem uma frota, pelo menos de apoio, né? Uma frota de apoio. E foi justamente quando o presidente da época da Ambursud estava na Alemanha, foi quando estourou a greve. Aí esse meu head, que hoje é meu head, um cara sensacional que trabalha na empresa, ligou para ele e falou, olha, nós não temos um caminhão. Eles pegaram e aprovaram esse projeto de fazer a compra dos caminhões, né? E a primeira pergunta que ele fez, escuta, tudo bem, vamos comprar, está aprovado, mas quem vai tomar conta? Aí ele falou, eu já tenho uma pessoa para tomar conta, né? E na época que eu estava na Kimberly-Clark, só que assim, eu estava na vida que pedia a Deus. É um SAP, tudo organizado, você tinha controle de dados, você tinha, né, armazenagem é mais tranquilo, né? Uhum. Então, assim, Hora certa do recebimento, hora certa de carregar. Agendamento, né? Aí ele me fez o convite. Chicão, ó, tem uma oportunidade aí e tal, vai ter... Aí eu falei, como é que é? Ele falou, não, cara, então nós vamos montar uma frota e eu vou precisar de uma pessoa para gerenciar. Você topa? Eu falei, para lidar com o motorista? Eu falei, Deus, é doido, rapaz. Vai pegar um seu Raimundo de novo lá logo de cara? Aí depois foi engraçado, porque aí eu tava na Kimberly, falei, não, eu carregava na Kimberly em torno de 200 caminhões, carreta por dia. A nossa movimentação entre entrada, saída... Quantas docas tinha mais? 45. Caramba, cara. 45 docas. Fazia, Eu girava 5 vezes no dia? Assim, é que nós recebíamos muita coisa da fábrica. Ah, entendi. Nós recebíamos E tem caminhões menores também, né? Tem, não é só carreta não, lá era 99% carreta. Ah, Porque caramba, você cara. pega papel higiênico, por exemplo. Muito volumoso. Muito volumoso, Mas era a faixa dos 200. Só da fábrica a gente recebia 100. Nossa. Né? Então eram 24 horas, rodava, né? E aí ele me convidou, eu falei, cara, não quero não. Aí depois ele falou, bom, então eu preciso de um favor seu. Eu conversei com o CEO lá da empresa e a primeira coisa que ele perguntou é se eu tinha alguém para tomar conta da operação. Eu falei que tinha você. E como agora você não quer ir, eu gostaria que você fosse lá e explicasse para ele o porquê que você não quer. Não tem problema, eu vou, mas ó, se eu falei para você, não vou falar para ele. Aí eu fui, né, meti um paletózão, uma gravata, fui lá, ele me apresentou. O cara, um lorde, cara, ele é um lorde, chamava, assim, se tem alguém que eu sou fã, o nome dele chama Julian Thomas. Nossa, foi muito citado aqui já. Julian Thomas assim, ele é um lorde aqui, cara. Pro cara que não tinha o sapato com terno e gravata pra falar com o Julian Julian Thomas. Olha só. Quando eu cheguei naquele prédio lá, eu falei, oh Deus, né? Deus me trouxe até aqui, eu agradeço. Aí fiz a entrevista. Aí comecei, assim, conversar com o Julian Thomas, a simplicidade dele, a humildade dele. Era um lorde. Aí quando foi de uns 15 minutos, eu já tava contando umas piadas pra ele. Aí ele, uns 20 minutos, ele chegou e falou, me chama de Chicon. Ô, Chicon, eu posso contar com você como gerente da Aliança Navegação? Eu falei, claro que pode, Julian. Pode contar. Meu chefe me olhou assim, o cara que hoje me chamou, me olhou assim. Não entendeu, né? Aí saímos, então você está contratado. Beleza, até descemos no elevador. Falou, meu filho, você não falou para mim que você não queria essa vaga aí, que você veio aqui para falar não? Eu falei para você acha que eu ia falar pro presidente da Aliança? Você é louco, rapaz? Eu ainda com essa gravata bonita aqui? Falei, não, já tô dentro. E aí, a partir daí, você encarou o grande desafio. Aí foi o grande desafio. Aí nós começamos com o projeto, já estava bem adiantado. Aí tinha a escolha da compra dos caminhões, localidade, contratação de motoristas, né? Você vai contar essa história pra gente em detalhes, que é o que a gente quer saber, mas a gente vai fazer aquela pausa básica para a gente prestigiar os nossos patrocinadores e apoiadores, né, Evaristo? Com certeza, vamos mandar aquele abraço lá para a ACL Cargo, lá do Luizão do Bruno, especialista em carga frigorífica. Grande abraço aí, podem contar com a ACL. O pessoal da GESCOM também, Daniel Torma e o Marcelo também, um abraço, estão com a gente desde o início também. Vento International, sua carga porta a porta no marítimo e aéreo. Júnior,
Abraço. O Rafael Lima, que esteve aqui com a gente no episódio anterior aí, um abração também da SOC Shipper Container. Tamo junto. Videira Engenharia, o Marcelo Pousada Bastos, a climatização industrial, naval e comercial. Podem contar lá com a Videira. Delize Salgateria, que fornece os salgados pra gente aqui, os melhores salgados da Baixada Santista. Um abraço. Gentil Advogados, né, do Dr. Fábio Gentil, cara especialista aí no direito marítimo. Tive várias aulas com ele aí na época de MSC. Podem contar com a Gentil, aquele que faz a gente ficar tranquilo aqui no que salva fala. A gente, que protege a gente. Isso é bom. E Postos também, Portal de Santos, fizeram chegar aqui com combustível de alta qualidade. Alta qualidade. É O isso Thiagão aí. e o Ricardo. Um abraço. Agora vamos fazer aquela apresentação de todos os nossos patrocinadores e voltamos em 1 minuto. É rapidinho, aguenta aí. Sem Calado Podcast. Oferecimento: ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize e Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio: GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio: SOC, Ship on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Gentil Advogados. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta então com Francisco Oliveira, o Chicão, que é gerente de transporte e execuções da Maersk. E Francisco, você estava contando pra gente sobre como foi a tua chegada na Maersk e o projeto, o novo projeto. Exato. Como é que foi isso daí? Como é que foi? Quando eu cheguei na Maersk, já na aliança, antiga aliança, né? Ou melhor, ou na atual aliança, que agora é Grupo Maersk, já existia um projeto, que eu expliquei anteriormente, em virtude principalmente da greve que estava acontecendo no Brasil, e eu tive que estruturar aquilo ali. Então eu peguei o projeto, junto com o time de projeto da empresa, nós começamos a verificar os melhores veículos, o melhor local para a instalação do terminal, e estruturar todo o time, começar do zero. Começou do zero. Sistema, Tudo. Tudo. Hoje, quando eu chego lá, que eu olho aquilo ali, eu falo, cara, é como se fosse um filho. Uhum. É um filho, cara, um filho que você pegou. Inclusive manutenção, tudo. Tudo, não tinha nada, não tinha nada estruturado. Nada, para falar que não tinha nada, não tinha nada. Tinha um projeto, né? Então, é o que eu te falo, é aquela questão na hora certa, no lugar certo. A minha experiência de outras empresas que eu já tinha passado, eu consegui, inclusive na época o projeto era para nós colocarmos a empresa aqui no Guarujá, e no desenrolar do processo não deu certo o imóvel que nós estávamos locando. Aí o meu head, ele falou, cara, quem vai tocar é você que verifica o melhor local. E, logisticamente falando, aqui embaixo está saturado. Sim. Né? Você pega aquela parte do Guarujá, aquela rua do Adubo, está saturado. Eu pensei, o lugar estratégico seria no ABC, lá em cima do Planalto. Né? Aí eu vendi para ele essa ideia, ele comprou, apresentou para o presidente da empresa, e eu consegui localizar uma área lá, que é aquela área hoje atual, ali do Baticini. Nós começamos com 2.000 metros de locação só para estacionar. Só para ter o CNPJ. Né? Perfeito. Porque os caminhões não tinham chego ainda. E começamos hoje nós estamos com 17.000 metros. Caramba, cara. Né? É o que eu te falei, começamos com uma frota de 55 caminhões, 50 caminhões,
55 carretas. Depois teve uma segunda compra que foi para 120 caminhões e 220 carretas. É lógico, aí dessa parte já foi distribuído para o Brasil inteiro, né? Manaus, toda aquela região. E hoje, assim, comecei com montar um time de terceiros, de agregado, né, que foi uma das perguntas que o presidente da empresa na época fez, se eu conhecia de trabalho com agregado. Eu falei, claro. Aí perguntou se eu poderia montar um time, né? Comecei com um agregado. Hoje nós devemos ter no Brasil 600. Nossa. 600 agregados. Uma rede, praticamente. Uma rede. Né? A ideia é chegar a 1000, né? Chegar a 1000. Porque, assim, o agregado, ele eu trabalhei, talvez eu nem comentei, eu trabalhei 5 anos na Sanso Brasil também. Ah, legal. Eu fui gerente de transporte ali do CD dele de São Bernardo. E eu montei um time lá também. Comecei do zero, montei um time de agregados, fiquei 5 anos com os agregados, não tinha uma frota. Né? E foi uma operação de sucesso, tanto em termos operacionais quanto em termos de segurança, porque a Sanso Brasil, eles prezam muito essa questão de segurança, e nós fazíamos algumas operações para alguns clientes muito exigentes. Né? Eu fiquei durante 5 anos lá na Sanso Brasil. Então, toda essa experiência, com 24 anos, já ser gerente de uma frota de 70 caminhões, produto químico, preocupação com segurança, e também ter essa possibilidade de agregado, porque no Martins também eu tinha frota própria em São Paulo, 150 caminhões, eu devia ter mais de uns 100 agregados. Então eu tinha 250, fazia 4.000 entregas por dia em São Paulo naquele tempo. E ainda teve a cereja do bolo, ainda foi quando você foi empreender, que aí você viu o outro lado da coisa. Ainda. O outro lado da outro coisa. lado da moeda. O outro lado da coisa. Então hoje, assim, eu até estava comentando quando nós vimos, cara, você tem o Waze, você tem GPS, cara, naquele tempo era o guia, você não viu? Era o guia. Todo mundo dava o guia 4 rodas. 4 rodas. Aí você pegava assim a página 2, cadê a rua? Vá até a página 45, volta para a página 35, vá para o cara, né? E você tinha que ter o motorista e o ajudante. O ajudante não era muito para ajudar, não, era para olhar o guia. Era para olhar, era o, como que é? O navegador. Navegador, né? E eu tinha uma mesa, eu lembro na empresa, no Martins, como a gente fazia muita entrega, cara, uma mesa sem brincadeira, tinha uns 15 metros. Então ele era forrado, você pegava as notas fiscais, você fazia toda a separação, né? Aí depois você tinha que pegar a calculadora, somar para saber se o câmbio estava no peso, né? E ainda ter uma ideia de volumetria, que às vezes você roteirizava. Porque às vezes tem a carga que ela é leve, exato, mas muito volumosa. E às vezes não vai caber. E você tinha que ter essa expertise. Então hoje quando alguém fala assim, Chico, onde que é a Zona Leste? Eu sim. Eu posso saber a rua, mas eu sei onde é a Zona Leste, né? Quando eu contrato os motoristas, eu até brinco com eles, falo, você sabe a diferença de Arujá para Guarujá? Nossa, então tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Então Tá ótimo. Quando eu vinha descendo hoje para cá, aí naquele posto policial, vira e mexe e vê caminhão parado ali, né? Pessoal cara, não tem jeito. De fora, né? O pessoal para ali. De fora eles param ali. Eles querem descer pela imigrância e dá dó, porque, os caras são multados, o guarda para, dá todo aquele trabalho. Só desce depois da meia-noite, ele vai tomar uma canseira. Não pode voltar, né? Ele volta, tem que voltar, tem que fazer o... Você tem que voltar. Ele volta, ele não desce? Volta. Não. Eu achei que eles deixassem um horário reservado mais tarde para descer. Deixa nada, ele tem que fazer o contorno e descer pela segurança. O risco, a inclinação é muito. A inclinação é muito, né? Então você tem problema de freios e tal. E assim, essa experiência, né, de montar a estrutura da Aliança Maersk aqui em São Bernardo, para mim não foi tão difícil, né? Porque é o que eu te falei, a princípio ia ser aqui no Guarujá. Aí eu comecei a fazer seleção de motorista aqui da Baixada para montar. Aí, de repente, quando eu estava terminando a seleção, o negócio do terreno não deu certo. Nossa. Aí eu tive que mudar para São Bernardo. Começa tudo de novo. novo. E eu comecei a seleção, eu entrei em setembro, eu comecei a seleção em São Bernardo, a bem da verdade, em dezembro de 2018. Eu precisava contratar 55 motoristas, carreteiros. Eu comecei em dezembro de 2018. Quando foi em fevereiro, nós começamos a rodar já. Quer dizer, em 60 dias, praticamente, Caramba. Eu contratei 55 motoristas, montei estrutura, contratei os administrativos, montei, né, tudo aquilo, coloquei para rodar. Então é o que eu te falo, quando você vê aquilo, se você não tem uma experiência, cara, você não faz. É verdade. Então juntou a minha experiência de todo o meu tempo
né? Desde o tempo que eu comecei com meu pai, com 5 anos. Né? E você olha assim e fala... Entregar na Kombi, né? E esse trabalho que vocês iniciaram foi primeiro trabalhando, fazia parte do multimodal, daquela estratégia que a Aliança já tinha com a cabotagem ou não? Sim. A bem da verdade, a frota veio porque hoje você tem alguns clientes que se você não tiver frota, ele não aceita que você trabalhe, ele não aceita que você trabalhe com terceiros. Certo. Esse é um ponto. Por conta de segurança. Segurança, aquela questão certificação, certificações, AEO, né? e então você tem toda essa exigência. Então, primeiro, e outra, você precisa ter um cobertor, porque a hora que o agregado fala não vou, você tem que colocar a sua frota. Isso aí. Sim. Né? Então, foi isso que nos fez. Mas assim, hoje eu sou muito grato aos agregados, aos TAC, aos caminhoneiros autônomos, são guerreiros, cara, e assim... É uma coisa que esses dias eu estava conversando com o meu head e ele falou uma coisa que tem bastante fundamento, que antigamente você pegava o agro, né? O agro era, o patinho feio do negócio. Patinho feio, é verdade. Era só caminhão velho, era aqueles 111, aqueles 1113, 1519, era o patinho feio, né? E a parte aqui do Porto já era um pouco mais elitizado. O que aconteceu hoje? O agro virou o cisne. É isso aí. Né? E os containers estão virando patinho feio. Sim. Né? Hoje o cara não vai investir 1 milhão, 1,5 milhão num caminhão para colocar no container, porque ele sabe que o frete vai ser baixo. O frete não vai ser tão compensador e que no agro ele vai ganhar muito mais. Sim. Né? Então está invertendo a situação. O impacto que nós estamos tendo hoje nas empresas, assim, muito grande, a questão da nova jornada, que teve a alteração na lei da 303. Tem que parar para descansar. Cara, tá surreal. Eu não sei, assim, qual vai ser o futuro disso aí, o desfecho disso aí. Se for aprovada a lei, muita empresa vai quebrar. Sim. Porque não tem como você ter um motorista que ele roda 8 horas, tem que descansar 11. Cara, ele me fala como é que o cara vai vir em Mato Grosso, carregado. Vai demorar 4 dias para chegar. Uma semana para chegar aqui. Eu mandei um pessoal para Belém, os caras demoraram 5 dias, podia ter feito em 3. E até mesmo cargas que não utilizavam Gen 7 vão ter que começar a usar Gen 7 para poder... Gerador. Vai, exatamente. Antigamente você tinha um assento quente, você não pode ter mais assento quente. Né? O assento quente foi proibido também, porque eu podia colocar 2 motoristas, enquanto um dormia, o outro dirigia. Sim. Você não pode. Você não tem ponto de parada adequado. Esse é esse que ia antigamente o ajudante, né? Para ser o navegador. Isso. Antes você poderia colocar 2 motoristas. Agora não pode mais, mas por conta da lei? Por conta da lei. Ele não pode, por exemplo, a lei está em... Porque está dizendo que o motorista está trabalhando, mesmo ele sendo descansando no caminhão, tá na boleta, está trabalhando. Não pode, o ônibus também não pode. Não pode, o ônibus também não pode. Mas o ônibus... ele para, ele tem um ponto de apoio. Ele tem um ponto de apoio, tem uma parada, o motorista lá dormindo. Como é que nós vamos arrumar um monte de hotelzinho? Pois é. Cara, não tem lógica. Então... O ônibus ele faz 7 horas, né? 6. Ele faz 7, por exemplo, o ônibus sai daqui e tá indo pro Nordeste. Ele para em Teófilo Otoni, se não me engano. E troca o motorista. Aí depois ele para lá na Bahia, né? E vai sendo dessa exatamente. forma. Mas assim, o ônibus, você ainda tem uma rota fixa. Né? O caminhão não. O caminhão uma hora tá indo pra Bahia, outra hora vai pra Minas, outra hora vai pro Rio. Como é que você vai arrumar hotel, né? E o ônibus tem uma vantagem, ele para, deixa esse motorista aqui, ele vai embora, ele fica dormindo, aí o outro que vem de lá para cá pega ele... E depois faz o trabalho reverso. Faz o trabalho reverso. Então dá para planejar. E com essa norma que eles fizeram aí, assim, você não consegue... Cara, a cada 8 horas, como é que você passa? Você pode fazer, dependendo do acordo coletivo, você pode fazer mais 4 horas extras. Né? Puxa vida, hein? Então... Assim, o que eu posso te falar aqui? As nossas horas extras aumentaram em 300%. Sim. Caramba. Tá, né? Então, imagina uma empresa de pequeno porte. Tendo que pagar uma Maersk consegue sustentar, consegue ter mais motorista. Exatamente, mais motorista. Ela consegue fazer o frete interno para ela mesmo. E assim, o cliente não quer pagar, cara. Não quer pagar. O cliente não quer... Né? Ele não quer pagar. Porque hoje você dá um free time aí de 6 horas. O motorista tem 8 de jornada. Como é que você vai dar logo 6 horas de né? Não tem como. E até a questão também, agendamentos, né? Na coleta, na devolução, na entrega do porto. Na entrega do porto. No porto é um parto, né? Pra você sair desses dias, tem hora que você vem aqui, tá parado aqui em Cubatão.
Como é que o motorista vai chegar no Guarujá? Né? Cumprindo as 8 horas. Nós ainda estamos cumprindo a risca, porque eu tenho um ditado que eu falo o seguinte: nenhum resultado justifica um acidente. Sim, o acidente é... Mas o motorista vai atrasar a carga. Vai. Eu prefiro que atrase a carga do que ele mate uma família, do que ele se mate e aconteça um acidente grave. Verdade. Então, isso nós prezamos muito pela segurança. Mas a gente sabe que não é assim que funciona no Brasil. Né? O pessoal ainda tem muita questão do rebite, tem muita questão do uso de drogas para você poder chegar na carga. Né? É por isso que a gente vê esse monte de acidentes aí na estrada. Eu tenho até contar uma história. Eu trabalhava atendendo um container reefer, né? Então, era técnico de reefer, então viajava o Brasil inteiro. Aí, certa vez, eu estava no Nordeste e aí eu tinha ido de Fortaleza a Natal fazer um atendimento. Aí, atendi na região de Natal e eu estava muito cansado, só que precisava voltar para casa. Aí, o motorista, quer tomar um rebite? Aí eu, o que é isso? Cara, você toma esse comprimido aqui com Coca-Cola, você vai ver que você vai voltar tranquilo. A estrada vai ficar brilhante. Aí o moleque tinha 20 e poucos anos, me dá isso aí, vai. Rapaz, eu tomei aquilo. Que coisa louca, cara. Eu fiquei alucinado. Totalmente acordado, assim, com o olho tatelado, assim. E fui retornando, tranquilo. Quando eu tava chegando em Fortaleza, passou o efeito daquilo. Putz, cara. Não tinha nada que me fizesse ficar acordado. Nada. Eu quase me matei aquele dia porque eu não conseguia controlar. É porque os caminhoneiros que fazem uso disso, eles já sabem mais ou menos quando vai perder o efeito, né? Então, mas, cara, que loucura. É loucura fazer isso. Assim, hoje, cara, a lei, ela é boa. O problema é que o brasileiro é melhor ainda para burlar a lei. Né? Então, você pega, por exemplo, o exame toxicológico. Ele é excelente. Né? Ele é excelente. A gente tem que exigir o exame toxicológico do motorista. Mas o cara, aí eu descobri, né, que em algumas localidades, o cara... Porque você vai fazer um exame toxicológico, o que eles falam para você quando você chega lá? Né? Vá, você tem um documento aí? Tem, que você faz, entrega o documento para ela. Tá bom. Quando pede o documento. Sim. Tá agendado, tá. Espera aí que o médico vai fazer. Aí coloca o cara lá dentro, o cara entra, faz o exame toxicológico, vai embora. Eles não têm aquela capacidade de falar assim, olhar o documento e falar, olha, o documento, a foto é sua, o nome é seu, mas você é você? Né? Então, às vezes você fica sabendo de casa que o cara manda o irmão fazer o exame toxicológico. Ele falsifica o documento. Ele falsifica o documento. Você vai qualquer lugar que você for hoje em dia, no Xerox, chega com uma foto qualquer, entrega. A pessoa da recepção não tem a expertise, né? Então, isso é uma coisa que eles precisam aperfeiçoar. Né? Então, a lei é boa. Mas se o pessoal burla... E outra, tem um pessoal que ainda vende a amostra do material, né? Nossa, cara, é surreal. Que coisa. Né? Então, o país... Hoje eu estava ouvindo no rádio que agora, né, parece assim uma coisa de falar, cara, né, o homem foi na Lua. Vai entrar um sistema que ele vai, como se diz, garantir que vai evitar a falsificação de atestado médico. Pô, mas isso, nós estamos em 2024. Isso aí era para ter em muito tempo. Não. Aí agora, vai começar agora em novembro, o sistema funcionar e ele vai ser implantado definitivo em março de 2025. Poxa. Onde as empresas vão poder consultar se o atestado é falso e se o médico... Que emitiu, por exemplo, na hora que entrar no sistema, a empresa vai entrar no sistema, vai digitar, o médico ele vai receber um SMS de que tem um atestado no nome dele, que já é alguma coisa. É verdade. E eles fizeram um levantamento que 30% dos atestados são falsos. Nossa. Cara, você está falando 30%. Olha o tamanho do prejuízo que o Brasil toma. E é médico vendendo atestado, e é funcionário que... Você vai na Praça da Sé, pô. Tem atestado. Tem atestado, tem documento, tem tudo. E a questão, Chicão, da segurança hoje? Eu lembro, há um tempo atrás, o pessoal falava, pô, tá tão difícil conseguir motorista por causa dessa questão de segurança. Hoje, a gente vê que tem apreensões e apreensões de contaminação dentro de containers, entre outros. Deu uma melhorada nisso ou ainda tem que impor mais rigor nessa questão de segurança? Cara, eu acho, assim, na minha opinião, acabar com isso não acaba. É difícil. O que preocupa é que você percebe um crescimento. Cada dia, né, você percebe que o crime organizado está organizado. Você vê que existe
mais e mais apreensão a cada dia. O que não significa que está acabando. Não, está tá acabando, aumentando ainda mais. Está aumentando. E às vezes, né, o crime organizado, o nome já diz, ele é organizado. E você toma uma medida corretiva, ele toma outra. Hoje, por exemplo, graças a Deus, nas nossas operações, eu nunca tive, em 6 anos de operação, nunca tivemos problema de contaminação. Sim. Né? Nós sabemos que isso é uma coisa gravíssima. Sim. Nós nunca tivemos problema de contaminação. O que você tem? Roubo de carga. É uma coisa que também eu tenho orgulho em dizer que na nossa operação você vai falar, pô, esse cara está contando história, mas nós nunca tivemos, da frota própria, nós nunca tivemos um roubo de carga. Que bom. Que show. Né? O que nós tivemos? Com os agregados, nós tivemos um roubo só, que foi efetivado. E tivemos mais 2 que tentaram, mas não conseguiram. Mas por quê? Você tem todo aquele aparato de segurança, você tem lá o rastreador, você tem que ter uma boa gerenciadora de risco. Gerenciadora, né? É verdade. Nós tivemos um caso interessante que veio um visitante nosso, um diretor lá da Alemanha, e nós fomos mostrar para ele, né, os caminhões. O painel, onde mostra tudo, né? O rastreador, o teclado. Aí ele viu a tela. E pra quê? Pra que tela? Falei, não, tela proteger, né? Aí o cara traduzindo lá, que ele era meu alemão, porque senão o pessoal rouba. Ele, como? Rouba? Falei, rouba, que rouba? Aí ele ficou assim, acho que ele não entendeu. É que não é do mundo deles, falei, né? Como rouba? Eu falei, rouba, os caras roubam, aqui rouba mesmo. Tem a tela aí que é pra não roubar, né? Mas assim, você tem que ter uma boa gerenciadora de risco, Sim. Você tem que fazer uma boa seleção de motorista, né? O próprio agregado, não é porque é agregado que vai entrando de qualquer jeito, você tem que puxar lá o histórico dele, pegar as referências, né? Então, assim, depende muito. Quando você ouve falar de um roubo de carga, cara, na minha concepção, pelo menos 90% da informação sai de dentro. Sim. Porque o ladrão não vai olhar um container escrito qualquer coisa que esteja lá. Hambúrguer Sud. Hambúrguer Sud. Que tem hambúrguer. Tem hambúrguer. Minha filha falou, rapaz, você vai trabalhar agora, você vai ter hambúrguer, né? Vai ter hambúrguer. Vai faltar hambúrguer em casa. Então, o cara não vai adivinhar o que tem. Ele tem que ter uma informação privilegiada. E o próprio motorista, às vezes, normalmente, ele só sabe o que ele vai transportar quando ele pega a nota. Na hora que pega, Não dá tempo dele ligar para vamos montar o esquema aí que daqui. Não dá. Agora, se ele tem alguém internamente que tem informação privilegiada, aí é complicado. Né? Então, por isso essa questão da segurança tem aumentado bastante os controles. Tem, né? E nós estamos agora pegando a certificação UEA. Legal. É uma coisa que, assim, se fala, cara, mas né, para que o EA? Se todo mundo tivesse o EA, com certeza você reduziria bastante. Com certeza. Porque são muitas exigências, mas são elas que ajudam, assim, por você exigir bastante, você evita a contaminação. É verdade. Né? O checklist é extenso, né? E tem que ser feito procedimento. sempre. É igual você fala SASMAC, né? Sistema de Saúde, Segurança, sim. Meio Ambiente e Qualidade, né? Sim. Sistema de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, SASMAC, que é uma certificação do transporte de químico. Né? Aí você fala, mas para que eu vou querer SASMAC? Algumas empresas que transportam químico, elas exigem, a empresa que produz, ela exige que você tenha um SASMAC para você transportar. Mas não é o SASMAC por ser SASMAC para você pegar e colocar um diploma lá na parede. É para você ter os procedimentos de segurança. E até para o motorista ser treinado para uma eventualidade, um acidente que ocorrer, saber como tratar aquele produto, né? Como cercar a área. E outra, você pega, por exemplo, o fracionado, que ele são 9 classes de risco, né? Se você pega o 3 com 5, que é o oxidante com inflamável, cara, você cria uma bomba. É isso aí, é verdade. Você cria uma bomba, né? Uma bomba relógio. Né? Então, o pessoal acha que isso aí é onda, mas não é, cara. As certificações, elas são muito boas. Todas as empresas buscassem isso aí. Agora, um outro tema. Você disse que agora tem caminhões no Brasil inteiro, né? Eu já vi em Itapoá, já vi em Salvador. Tem, bom, né? em Salvador nós Manaus temos, também. Manaus nós temos bastante. Também, mandamos 15 agora, emergencial para lá. Então, e Manaus são caos. A operação é só para o transporte container cheio ou também vocês fazem vira em alguma localidade? Não, nós fazemos assim, nós temos os containers cheios, né, que você faz a coleta. Sim. E depois você aproveita e você coleta, deposita no porto. Sim. Né, hoje, como é que funciona a operação nossa? É o meu sonho, né? Cara, eu trabalho com container e falei, cara, às vezes à noite eu coloco a cabeça no travesseiro, cara, mas é só pegar o container no porto, levar no cliente, desovar ele, e devolver no débito. Ou então, né?
O que nós fazemos hoje? Eu faço a programação dos caminhões, nós temos a programação, ele vem no porto, se é uma coleta, ele deposita o cheio, nós já fazemos a programação para ele pegar outro cheio. Ah, legal. Aí ele já sobe. Normalmente acontece se você... ele entrega a exportação e já pega uma Já importação. pega a importação. Legal. Pega a importação. Ou então você pode, por exemplo, você pegar uma importação, sobe. Se você tiver uma coleta por lá, você faz um reaproveitamento. Certo. Né? Quando calha... Quando tem o container já lá, né? Porque Isso. Não E, tem... e dá muito? Consegue fazer muito isso? Cara, Quantos assim, por cento, até mais ou que menos? eu te falo, depende do mês. Uhum. Porque tem mês que você tem muita coleta e tem mês que você tem muita entrega. É verdade. Né? Então você consegue. É sazonal, né? É sazonal. Agora, qual foi a nossa ideia, a jogada de montar o depot em São Bernardo? Porque eu não preciso descer aqui para buscar container. Eu estou com container, então eu preciso fazer o pré-stack, Sim. por exemplo. Então eu estou com um cliente que o embarque do navio vai ser daqui 15 dias. Eu largo ele lá em São Bernardo, no pré-stack. O motorista já pega um outro container vazio e já vai fazer outra coleta. Boa. Entendeu? Coletou. Então você montou, é um depósito que você tem, onde você consegue fazer o Montamos um pré-stack. depot, né? E nós estamos estruturando. E tem pra fazer pulmão o pré-stack. também? Faz pulmão de Tem, vazio tem também? pulmão vazio. Ah, interessante. Então, por exemplo, eu tô lá em São Bernardo, o cliente Guarulhos ligou, cara, eu preciso fazer uma coleta. Cara, pega o caminhão Tá ali aqui. em São Bernardo, eu vou vir aqui no Guarujá. Quer dizer, Legal, perfeito. você reduz o custo e você atende o cliente com mais agilidade, né? Que Então, a interessante. gente trabalha, porque você tem... Aí, quando você olha assim, a operação, cara, ela é complexa. É. São os detalhes. Mas é uma operação bonita, né? Não, é bonita, lindo. Eu né? adoro trabalhar com container, eu adoro. Cara, assim, como eu trabalhei com químico, eu já trabalhei com fracionado, sabe? Então, a gente, quando chega um container, Aham, por mais que seja burocrático, é um sonho, porque é só lotação, né? sim. É. Você não tem... O container tá na medida certinha. Só pra você né? tomar cuidado, o motorista não esquecer de bloquear ele. Né? É verdade. Porque tem uns loucos que não bloqueiam, então Tem que de vez em quando você vê acontecendo algumas coisas verdade. graves aí por responsabilidade, né? Graças a Deus eu não tenho... Aconteceu em Manaus essa semana, né? Em Manaus, Que cara, coisa Manaus deu feia. dó, né? Mas eu acho que ali tombou o caminhão, a carreta também, né? É, Não foi só o mas mundo. a Não. responsabilidade Do curva, movimento, né? né? Ele não Da podia curva, virar. é. Não podia. E continuam virando. Eu vi hoje um vídeo, continuam fazendo a mesma coisa. Cara, assim, Complicado. Mas é aquela consciência, né, do motorista. O cara tem uma arma na mão, o cara... Você tem que... Aí eu te falo, tem a questão do psicológico dele, que você precisa trabalhar, né? Lá na empresa, não estou aqui, né, jogando flores, nada. Mas a primeira pergunta que eu faço quando eu vou contratar um ADM: você sabe trabalhar com motorista? Ah, nunca trabalhei, mas você sabe? Eu sei, bom, então é o seguinte, eu vou resolver a cartilha para você. Se eu te chamar e o motorista chamar, você vai atender primeiro o motorista, depois eu. Porque Sim. eu fico aqui no ar-condicionado sentado no meu computador. Ele tem a família, ele tem o guarda para encher o saco, ele tem o cliente. Cara, o motorista, cara, ele tinha que, quando morrer, ele tinha que ir direto pro céu. É isso aí. Não, Ele tem um nós já gerenciador de falamos risco várias que vezes. ele parou parou no posto Cara, antes porque tá né? querendo ir no banheiro, alguma coisa do tipo, e não pode, né? Não pode. Pô, tem que parar a cada 200 km, aí a gerenciadora tem que autorizar. Então, quando você vê a situação do motorista, cara, é o que eu falei, tem que ser endeusado, não é por... Mas aí, o motorista ele tem uma força que você viu o que aconteceu na última greve. Ele parou o país. Sim, parou o país. Para o país, O cara tem verdade. esse poder, né? Você tem que agradecer a eles, né? Tem que agradecer. É verdade. Por isso que eu estou empregado. Essa greve, enquanto uns pararam, eu comecei a trabalhar. Né? Pois é, Mas que coisa, né? Como é que é a vida, né? Como é que é a vida, né? Que legal, que legal. Fala, enquanto um chora, os outros vêm de lenço, né? Então, é isso aí, né? Enquanto chove, outro vem no guarda-chuva. Vem no guarda-chuva. É a vida, bem né? por aí, bem por aí. Mas é uma vida bem sofrida. Eu acredito que os caminhoneiros, cara, precisa ter uma... O governo precisa olhar melhor para isso. Você não tem ponto de parada? Onde é que você tem um ponto de parada decente? Pois Agora é. tem uns 3 ou 4 na Bandeirantes ali, naquela região. Mas isso em São Paulo. Em São Paulo. São Quando Paulo, você vai para outros imagina. estados, Você acabou, não acha. né? Não acha que você vai, por exemplo, aqui mesmo para Itapoá, que você está falando. Você vai Sim. daqui para Itapoá, onde é que tem? Tem lá os postos. É, O motorista para, mas tá lá, um banho, R$10, é isso aí. né? Verdade. R$10. Aí, e o cara não tem uma comida decente, caríssimo. Caríssimo. Para no grau. Ah, Eu, quando eu viajo, só paro no grau, na ala dos motoristas, né? Que tem, sabia, né? Que lá Sim, no grau sim. tem. Sim. Você, um quilo no grau é 100 conto, você vai na ala dos motoristas, 37 você come à vontade. Ah, verdade. Então, quando eu paro já, pessoal, já todo mundo lá pro grau, 100 pau quilo, eu falei, deixa eu ir lá nos motoristas lá, que lá... Daí eu tô com meus irmãos. No sul, pelo menos dizem, a comida preferida do motorista é a chuleta com polenta, né? Chuleta com polenta, é verdade.
Mas vamos lá, agora vamos falar sobre, né, causos. Tem alguma história engraçada na tua trajetória que você lembra aí? Cara, tem várias. Né? Então conta pra nós Eu aí. tenho várias. Eu tenho um caso, por exemplo, de um motorista que ele foi... São vários, né? Mas esse é mais rapidinho. Ele foi entregar uma geladeira na casa de um cliente. Nós tínhamos na época que eu trabalhava no atacado. E a mulher falou, não, você vai ter que subir. Aí ele subiu o andar. Aí quando chegou na casa dela, a geladeira não passava na porta. Aí ela falou, bom, moço, então como é que vai fazer? Ele falou, dona, a senhora pediu para subir, eu trouxe a geladeira, tá aqui. Agora, como é que a senhora vai pôr para dentro? É problema seu, né? Eu, tá bom. Aí a mulher falou, não, moço, mas então você arranca a porta e coloca a geladeira. Eu falei, dona Maria, eu vou contar a história para o senhor. Eu sou motorista, eu não sou marceneiro, não. A senhora que manda alguém arrancar a sua porta. Cara, mas acontece isso. Não, Né? acontece, né? E tem o caso do PPO, né? O PPO. O que seria o PPO? O PPO, aquelas pessoas que têm uma certa idade. Lembra que antigamente tinha, inclusive era aqui a Orniex, né? A Orniex era aqui na Anchieta, né? Que fazia detergente, depois começou a fazer sabão em pó. E certa vez eu contratei um motorista que ele não tinha muita experiência em distribuição. E na primeira viagem dele, ele saiu com uma carga de fracionados para vários produtos no caminhão para fazer entrega. E eu preocupado, recomendei para ele para que ele tomasse o máximo de cuidado, prestasse atenção, porque eu já sabia que a escolaridade dele não era tão avançada. E primeira viagem, ele saiu, era para ele retornar por volta de umas 16, 17 horas. Às 19 horas eu perguntei para o encarregado, pô, cadê o fulano de tal? Ele falou, pô, seu Francisco, eu não sei. Naquele tempo não tinha rastreador, não tinha rádio, não tinha nada, celular, não tinha nada, né? Passaram uma meia hora, ele apareceu. Aí ele desceu suando do caminhão. Aí eu perguntei para ele, seu Lauro, o que aconteceu, seu Lauro? O que aconteceu com o senhor? Deu tudo certo suas entregas? Ele falou, não, senhor, seu Francisco, não deu nada certo, não. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, tem coisa sobrando e tem coisa faltando. Aí eu falei, mas o que está sobrando e o que está faltando? Ele falou, está faltando 5 caixas de ODD, que era o detergente. Que era o detergente. E eu falei, o que está sobrando? Está sobrando 5 de PPO. Eu fiquei pensando, falei, porra, o que é PPO, cara? Aí eu pedi pro meu encarregado, falou, vai lá, dá uma olhada lá, Dalton, vê o que tá acontecendo com o senhor lá. Aí ele voltou, falou, seu senhor vai quitar, vem aqui dar uma olhada. Aí cheguei lá, tava as 5 caixas de ODD de ponta cabeça, aí ficava o PPO. Eu falei, cara, essa aí não... Ele era engraçado que ele falava remédio, aí a televisão era Pilco. Então uma televisão, muito com a televisão Pilco. Mas era muita gente boa ali, um pessoal. E depois ele aprendeu que era o ODD ao contrário. O ODD ao contrário. Vamos virar a caixa aqui, né? Mas naquele tempo era assim, é surreal, né? Porque é que é engraçado, você não tinha rastreador no caminhão, você não tinha... E não tinha tanto assalto. É verdade. Na época, eu lembro que em 2000... O crime não era organizado. Cara, o crime não era organizado, cara. Eu lembro que em 2000, eu recebi uma orientação da empresa para assumir a filial do Rio. Falei, nossa senhora, eu fui ficar 90 dias. Cara, eu fiquei 90 dias no Rio de Janeiro, trabalhando. Cara, não tivemos um roubo de carga. Nada. Isso em 2000. Né? Hoje você vai no Rio, você não consegue. Não consegue. Ninguém mais... As transportadoras não querem nem operar mais lá. E outra, o próprio morador é que paga o preço, né? Porque o seguro é caríssimo, lugar que não entra. Sim. Então, quem paga o pato sempre é a população, né? Então, a população paga, né? No final. Né? Agora vamos de homenagem. Tem alguma pessoa importante na tua trajetória que você gostaria de fazer uma menção aí? Cara, uma pessoa importante para mim é meu pai. Sim. Nossa. Que é a minha referência, já faleceu, tá falecido. Sim. Minha mãe, né? O homem que se preocupou com o sapato, né? Se me preocupou com o sapato. O senhor Genor, que Deus o tenha, né? Que me prestou o sapato. Né? Mas assim, tem minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas. A mãe delas, que criou muito bem, por sinal. Né? Uma é advogada, que é a Letícia, né? Quem é a minha advogada. Opa! Falei, filha, se forma em direito é para defender seu pai. Deixa seu pai. Eu vou no podcast hoje, para depois me defender. Se mete o rolo do seu pai, não. Ela trabalha muito bem, ela é especializada em direito previdenciário. Que legal. Muito bem. E agora eu tenho a Gabriela, que é a mais nova, que ela está formada em veterinária. Né? E assim, está crescendo profissionalmente. Eu acho que é uma alegria
Letícia Davi, e Gabriela. Letícia e Um Gabriela. abraço aí, ó. Tesouro do papai. Aí, Hein? tá isso vendo? aí. Cresce aí que é pra pagar as contas do seu pai. Viu? Seu pai tá meio caído na área. E assim, acho que o maior orgulho, né, que você pode ter é você ter um filho criado, encaminhado, Sim. você lembrar lá de onde você veio, né, que você poderia ter seguido vários caminhos e você optou pelo melhor, né? É verdade. E assim, e acho que a última pessoa assim que eu poderia homenagear é Deus, que abençoou a mim, abençoou minha família, abençoou minha vida, abençoou tudo as minhas ações e as minhas atitudes. Então, Deus eu não consigo deixar de agradecer. Você tem que agradecer 24 Agradecer horas. o tempo inteiro. Né? Isso é importante. Até por conta dessa história. Né? Como você falou, você usou a palavra certa. Você tem uma história abençoada. Exatamente, Né? exatamente. Como foi, de onde sua família saiu, como tudo aconteceu. E assim, tem um fato interessante, né? Eu ouvi uma frase uma vez que é verdade, cara. Até meia-noite escurece. Cara, Deus é tão perfeito que até meia-noite escurece. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você pode ter uma quantidade de problema, cara. Você fala, cara, não tem solução. Aí, de repente, começa a se resolver sozinho, cara. Sim. Sem interferência de ninguém. Né? Então é isso, até meia-noite escurece, depois da meia-noite começa a clarear. Então os nossos problemas também são assim. Ele chega um ponto que ele bate, aí ele não sobe mais, ele começa a descer. Sim. Né? Então isso para mim é uma coisa que... E outra coisa que eu também levo. Quando eu resolvi montar a transportadora, que eu falei que eu quebrei, Sim. o que eu deveria ter feito? Ter a humildade de pedir para Deus uma opinião. Deus, eu devo, né? O que o senhor acha? Eu estou querendo fazer isso? Não, nem lembrei de Deus, meu amigo. Na hora. Eu fui, montei, né? E não quero nem saber. Aí quando eu quebrei, oh Deus, o que eu faço para me livrar desse... Na hora que dói, né? Então, a hora que dói, né? É. Aí você faz igual assim, rapidamente, não sei se dá tempo. Claro. Faz igual o cara, ele tinha uma criação de porcos, né? E aí, ele tá lá, chegou um fiscal da vigilância sanitária e falou, meu amigo, tudo bem? Tudo bem? Eu vim aqui fazer uma inspeção e eu quero saber qual alimento você tá dando pros porcos. Eu falei, cara, eu vou dar o quê? Eu tô dando lavagem. Lavagem? Você é louco, rapaz? Você pega essas lavagens contaminadas aí e você pega dá pros porcos, aí você vende esses porcos, as pessoas comem, aí elas também se contaminam. A partir de hoje você não vai poder mais dar lavagem pros porcos. Você tá entendendo o que eu tô falando? Ele falou, tá bom, daqui 20 dias eu volto. Eu falei, tá bom. Passou 15 dias, o fiscal voltou de novo. Meu amigo, vem cá. Você lembra de mim? Ah, lembro do senhor, o homem da comida, né? É isso mesmo. O que você tá dando pros porcos agora? Me fala. Não, agora mudei. Tô dando filé mignon, tô dando contra filé, tô dando, cara, filé de frango, só coisa de primeiro. O fiscal falou, você tá louco, rapaz? O pessoal passando fome aí, passando necessidade, e você dando contra filé, você dando picanha pros porcos. Ah, não. Cara, é o seguinte, eu vou te dar mais uma oportunidade, eu vou voltar daqui 15 dias. Se você continuar dando contra filé, picanha pros porcos, eu vou te multar. Eu falei, tá bom. Passou 20 dias, lá veio o fiscal de novo, cara. Ô, meu amigo, você lembra de... Não, lembro, sim, senhor. Quero saber se você resolveu a alimentação dos porcos. Falou, não, resolvi, sim, senhor. O que você está dando para os porcos? Falou, quer saber, não, eu não estou dando mais nada. Dou um tico para cada um, eles vão comer onde eles quiserem. Eu dou um tico para cada um, eles vão comer onde eles quiserem. E é bem engraçado, né? Que às vezes a instrução vem e não vem completa. Cara, o que eu devo dar? Exatamente, o que eu devo dar, né? Então é sempre assim, cara. Eu lembro, mas de vez em quando eu lembro dessa história, né? Tem uns negócios aí que é surreal. É verdade. Que acontece, né? Com certeza acontece. E no dia a dia, né, cara, acontece tanta coisa que você fala, cara, como é que pode, né? O que acontece com o ser humano, você fala, cara, tem coisas que é surreal. Né? Surreal. Vários caminhos, como você diz, né? O caminho sempre tem vários trajetos. Cabe a você ter a orientação. Eu acho que na sua história você teve muita orientação de Deus mesmo para seguir o caminho certo. Até na decisão lá do motorista, que era de 48 anos de carteira, de dar a resposta certa naquele momento para conseguir ser alavancado aí. Parabéns. Então agora vamos pro A Deriva. É o nosso quadro de encerramento do podcast. A gente vai fazer algumas perguntas. Pergunta não, nós vamos colocar alguns temas e você vai dissertar sobre o que você quiser sobre ele. Tá bom? Vamos lá? Bora.
Vamos mudar o script hoje, então eu vou fazer a primeira pergunta. Geralmente eu faço a segunda e a última, mas vai ser bem legal. Que é para você família? A base de tudo. Seja na sua base profissional, espiritual, material, a família é a base de tudo. Legal. E o transporte para você, na tua vida? É o meu oxigênio. Eu respiro transporte, eu adoro o cheiro de óleo diesel. Não tem uma música cheiro de óleo diesel e gasolina, então eu sou fã. Para mim é meu oxigênio, é minha vida. Eu gosto do que eu faço, eu adoro o que eu faço. Eu adoro lidar com o motorista, ouvir as histórias dele, sabe? Para mim é meu oxigênio. Apesar que o nariz é grande, mas... Então vocês veem como eu gosto do trabalho que eu faço. E empreender? É um desafio. Né? Eu acredito que hoje o empreendedor no Brasil é um herói, né? Tem seus altos e baixos, né? Você não deve desanimar. Tem várias histórias de empreendedores que tentaram a primeira, a segunda, a quinta vez, foram conseguir na sexta. Legal. Então acredito que é a perseverança e você acreditar no seu objetivo. Né? Eu, da minha parte, talvez eu não tive, não é sorte, eu sei que existe essa palavra sorte, mas eu troco esse nome por perseverança e foco. Né? Talvez eu não tenha tido o foco e a perseverança necessária para conquistar aquilo que muitos conquistam. Né? Perfeito. Tem muitos que quebram, mas tem muitos também que chegam lá no patamar. Legal. E hoje, para você, qual o significado do sapato para você? Foi meu pontapé inicial na minha vida profissional, né? E saber que enquanto tem muita gente que quer tanto na vida, eu precisava apenas de um sapato para começar a minha vida profissional e sustentar minha família e chegar onde eu cheguei. E Deus. Excelente. Sensacional. E com essa frase, encerramos mais um episódio do Sem Calado. Muito obrigado por acompanhar. Foi muito especial para nós, tenho certeza que para vocês também. Pessoal, acompanhem nas redes e encaminhem para os seus amigos. Uma história dessa daqui não pode ficar só com você, hein? Muito obrigado. É isso aí. Toda quinta-feira um episódio novo. Segue a gente. Um abraço.